Evangelho segundo João, capítulo número 12, e eu quero fazer a leitura apenas do versículo 1 ao verso de número 8, e eu quero que você acompanhe em sua Bíblia comigo esta leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Eu gostaria que, se possível, você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar neste momento, nós vamos pedir ao nosso Deus para que Ele nos conceda graça, sabedoria, iluminação por meio do teu amado Espírito Santo, para que possamos compreender a sua palavra neste momento. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos colocar a nossa vida e o nosso coração diante da tua presença neste momento. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque em cada parte deste culto, o Senhor preparou o nosso coração, as nossas vidas, para que neste momento estejamos prontos a ouvir a tua voz, a falar aos nossos corações. Pedimos a ti para que neste momento a tua graça, ó Pai, esteja sobre a minha vida, para que através da instrumentalidade da tua palavra e do teu Espírito, eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja neste momento. E que acima de tudo, ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas unicamente ao teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. É a nossa oração, a nossa súplica a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o que você faria para agradecer, para gratificar a alguém que lhe concedesse algo que aos seus olhos era absolutamente impossível em um olhar humano? O que você faria para agradecer a tamanho benefício que alguém lhe concedesse receber, que você visse possibilidade alguma de poder, neste mundo, retribuir com todas as coisas que você tem a um benefício tão extraordinário recebido por uma pessoa? Vez ou outra, meus irmãos, esta é uma das experiências humanas que nós presenciamos nesta vida. Muitas vezes em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos de grande aflição, muitas das vezes Deus, em sua infinita graça e misericórdia, coloca pessoas que podem nos auxiliar em circunstâncias absolutamente difíceis aos olhos humanos. Podem ser circunstâncias de uma enfermidade, que muitas vezes nós mesmos, ou algum familiar, amado, próximo a nós, querido de nós, sofre. E muitas vezes nós recebemos benefícios como um pagamento por uma cirurgia cuja qual nós não teríamos possibilidade alguma de pagá-la. E muitas vezes pessoas, pela graça de Deus, nos concedem benefícios como estes. E tantas outras coisas que eu poderia enumerar, que em nossa experiência de vida, em nosso dia a dia nós presenciamos, e por estas coisas queremos de alguma forma agradecer pelo benefício recebido.
E é interessante pensar sobre isto, porque este texto ele fala exatamente de um sentimento de gratidão por um grande benefício recebido. Nós estamos dentro de uma cena, dentro da narrativa deste evangelho, que é o evangelho do apóstolo do amor, do apóstolo João, aonde ele fala sobre um homem que esteve morto, debaixo do poder da morte, por 4 dias, mas que recebeu, pela graça e pelo poder de Jesus Cristo, a possibilidade de voltar à vida. E este é Lázaro. Os nomes bíblicos, eles são tanto quanto interessantes quando observados de uma forma mais profunda, biblicamente falando. O nome Lázaro, ele significa, literalmente, Deus é o meu socorro. Deus, ele é o meu ajudador. Ele vem de uma forma do Antigo Testamento que nos dá a ideia do nome Eliezer ou Eleazar. Deus é o meu Ézer, ele é o meu socorro, ele é o meu auxílio. Esta foi a experiência de Lázaro e de toda a sua casa. E é importantíssimo que nós observemos aqui, ainda à guisa de introdução, de que esta passagem bíblica, ela não nos é dada apenas pelo apóstolo João, mas pelo menos o evangelista Marcos, juntamente com o evangelista Mateus, eles nos complementam dentro dessa história bíblica. Tanto no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, como lá em Marcos 14, nós temos uma semelhança em detalhes, em descrições, com algumas nuances que eu quero aqui mostrar para os irmãos nessa noite, ao olharmos para este texto, mas que complementam a mensagem central desta passagem, no que diz respeito à adoração, à gratidão, à devoção àquele que tanto tem feito por nós. E quando eu olho para esta passagem bíblica, nós estamos diante de um momento festivo, comemorativo, aonde toda a família agora de Lázaro está reunida, não apenas Lázaro, que foi aquele beneficiado pelo grande sinal, pelo grande milagre que Cristo realizou, mas juntamente com ele nós temos suas irmãs, Marta, Maria. Os demais evangelhos já mencionados, Evangelho de Mateus e Marcos, fazem menção a um homem chamado Simão, o leproso. E, curiosamente, quando nós entramos na literatura dos evangelhos, talvez haja um pouco de conflito quando nós olhamos, em parte, os detalhes desta descrição, porque nós nos perguntamos quem é este Simão, o leproso, que aparece nos demais textos. Acredita-se que Simão leproso talvez, é uma possibilidade apenas, talvez Simão leproso seja mencionado como o pai de Lázaro. E eu digo apenas como uma menção aqui de uma conjectura, porque não há de fato uma informação concreta que ele é de fato o pai de Lázaro. Há uma possibilidade, pode ser. Mas outras pessoas aqui estão reunidas para celebrar um grande banquete, para celebrar e agradecer este grande feito de Jesus. E eu gostaria, antes de tudo, antes de observarmos e olharmos para os detalhes dessa narrativa, observarmos aquela pergunta que o salmista no Salmo 116, lá no verso 12, ele nos leva a refletir: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Nesta noite eu quero dizer a você, que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios que o Senhor Deus tem feito para conosco. Porque ao olharmos para esta passagem, nós percebemos aqui que nós não fomos beneficiados no sentido do milagre, do sinal que o próprio Lázaro experimentou, uma ressurreição milagrosa. Apesar do Evangelho de João não usar a palavra milagre, sempre quando João ele vai falar a respeito dos grandes feitos de Jesus, João usa uma palavra que é muito peculiar dentro do seu evangelho, que é a palavra sinal. É uma palavra muito recorrente ao falar sobre as realizações, sobre os feitos de Jesus, sobre os seus milagres. E eu acho que é importante nós observarmos isso antes de entendermos a passagem,
Porque o termo sinal, e a primeira vez que ele aparece, é lá no capítulo 2, versículo 11, quando Jesus ele inicia o seu ministério público, ele dá início então aos seus feitos, e ele transforma a água em vinho, em um casamento em Caná da Galileia. Então, o narrador, que é João, ele nos diz que com este sinal, Jesus iniciou as suas obras na região de Caná da Galileia. Porque a palavra sinal, ela não apenas aponta para um milagre como um fim em si mesmo. Jesus não veio ao mundo apenas para realizar grandes milagres, grandes obras apenas. Mas todos os milagres de Jesus, eles eram milagres didáticos. Sempre quando Jesus realizava um milagre, logo em seguida vinha um discurso. O discurso poderia estar ou à frente do sinal do milagre, ou ele viria acompanhado na parte anterior. Jesus daria uma palavra e logo em seguida, então, ele realizaria um sinal. Essa é a estrutura didática deste evangelho, por sinal que de todos os da Bíblia, é por mim um dos mais apreciados. Porque ao fazer e realizar coisas, Jesus ele apontava como finalidade última aquilo cujo qual ele veio realmente realizar enquanto aqui. E é por isso, então, que ao olhar para este texto, nós percebemos que o benefício da ressurreição de Lázaro é um apontamento de um sinal que nos leva a entender aquilo que Jesus está fazendo em nós pontualmente enquanto em vida e anuncia o que Cristo fará na glória eterna. E quando eu digo como um apontamento pontual e como algo futuro, eu digo que Cristo lá no capítulo 5, disse aos seus discípulos, lá no versículo de número 25, de que chegaria a hora em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvissem viveriam. Jesus diz que há uma ressurreição espiritual, que é concretizada através do ouvir o Evangelho. Ao ouvir o Evangelho, mortos voltam a viver espiritualmente. E por sinal nós entendemos isso porque durante a liturgia foi feita a leitura de um dos textos onde Paulo ele explica a condição do homem natural sem Cristo. Estando vós mortos, ele vos deu vida. Uma vida completamente diferente da vida biológica, mas a vida em essência, a vida espiritual que Deus concede no coração do pecador. Por isso, então, esse benefício é o primeiro benefício que o cristão recebe por meio do Evangelho. Mas, como eu disse, há um apontamento futuro através da história de Lázaro, porque Lázaro, que é relatado no capítulo 11, em sua narrativa aqui feita por João, que fala sobre esta manifestação gloriosa da ressurreição, ilustra para nós, de fato, o que acontece conosco. Nós estávamos atados, sem condição de agir por si mesmo em resposta à voz de Jesus. Mas há um momento em que a poderosa voz de Deus ecoa diante daquele sepulcro, diante daquele túmulo, e aquele que estivera morto, então voltou à vida. E a ressurreição de Lázaro, ela aponta para o futuro, ela não é o fim, mas ela é um apontamento para aquilo que Cristo virá. É por isso então que o apóstolo Paulo também nos ajuda a entender lá em 1 Coríntios 15, a partir lá do versículo 21, que Cristo ele é as primícias dos que dormem. E quando Paulo usa a expressão primícias, ele quer dizer que Cristo é o primeiro fruto de uma grande colheita. Porque este mesmo Lázaro que está aqui celebrando o benefício recebido por Cristo, é o mesmo Lázaro que depois voltará a morrer. Mas Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. E é por isso então que ele é a primícia daqueles que dormem. Ele é o apontamento de uma glória eterna, cuja qual todos nós como igreja seremos beneficiados para a glória de Deus. É por isso então que nesta noite eu gostaria então que agora você voltasse comigo os seus olhos para este texto, porque há algumas formas aqui de nós também agradecermos ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem nos dado, que são muitos, mas acima de todos,
por sabermos que Ele também nos chamou da morte para a vida. Como nós podemos agradecer a Jesus? De que forma nós podemos, juntamente com João e com os discípulos que aprenderam aos pés de Cristo, como nós também podemos aprender a Jesus? O versículo 1 e o versículo 2 desta narrativa nos ensinam que a gratidão do coração, o agradecimento de coração a Jesus que nos tirou da morte para a vida, ele pode ser concedido ao nosso Deus quando nós mantemos comunhão com Jesus Cristo. Perceba que há um elemento aqui temporal nos dado no texto por parte de João. João diz aí para nós que 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. O que João está dizendo, literalmente aqui, é que nós estamos na última semana de Jesus. Jesus já está aqui se preparando para os últimos eventos, para os eventos finais, aonde ele não apenas instruirá os seus discípulos ali no cenáculo, haverá uma nova ceia, um novo banquete, mas agora de forma mais específica para os discípulos, a partir do capítulo 13, aonde Jesus estará os preparando para as grandes adversidades que estes homens enfrentarão até o momento em que ele passaria pela morte e morte de cruz. E enquanto Jesus ele passa por este momento final preparatório da Páscoa, o texto diz que Jesus volta para Betânia. Betânia foi para Jesus Cristo uma cidade, um vilarejo pequeno, provavelmente 3 quilômetros mais ou menos ali de distância da grande capital, Jerusalém, da grande cidade santa do Senhor. Betânia se tornou um centro de amizade de Cristo Jesus. Esta não é a única vez que nós encontramos Jesus passando por esse pequeno vilarejo, por esta pequena cidade. Jesus nutriu ali amizades profundas. Dentre as amizades que Jesus construiu enquanto em vida, enquanto em carne, uma delas foi com a família de Lázaro. E Jesus volta para lá, aonde, diz o texto, Lázaro estava, o mesmo que fora ressuscitado dentre os mortos. E João ele dá um destaque especial aqui no nome Lázaro, possivelmente porque Lázaro, ele é uma ilustração visual do milagre. Ele é a ilustração gráfica diante dos olhos das pessoas que estavam ali para contemplar o grande e extraordinário feito de Cristo Jesus. E é por isso então que há aqui uma descrição toda de como o festejo acontece, porque o versículo de número 2 diz: deram-lhe pois ali uma ceia. E a palavra literalmente usada aqui no texto é um banquete. Sempre quando nós olhamos na Escritura Sagrada, no que diz respeito à comunhão, em intimidade, em relacionamento profundo, os termos bíblicos sempre estão relacionados com comer junto, com participar de um banquete, com participar de um jantar especial. Por sinal, na nossa própria cultura, não muito diferente do mundo do Oriente, quando nós estamos contentes e queremos agradecer por grandes coisas que nós recebemos também da parte de Deus, nós ajuntamos-nos como igreja, com as pessoas com quem amamos, nós as convidamos para celebrarmos juntos uma mesa que simboliza intimidade e comunhão. Isto está muito próximo de nós. A expressão do relacionamento mais íntimo, ela sempre está ligada ao comer junto. Se nós formos lá para o Antigo Testamento, quando Deus ele assumiu momentaneamente uma forma humana, em Gênesis capítulo 18, e ele veio acompanhado com pelo menos 2 seres angelicais para anunciar a destruição da cidade de Sodoma e de Gomorra, o Senhor Deus participou de um banquete dentro da casa de Abraão, o mesmo que depois seria chamado na Escritura Sagrada de o seu amigo, o seu amigo. A intimidade com Cristo, a gratidão do coração, ela está absolutamente relacionada ao estar junto com Jesus. O próprio Jesus, no capítulo seguinte, ele estará junto dos seus discípulos,
comendo com eles, em uma mesa, reclinados. É claro que o ambiente era um pouco diferente, culturalmente falando, do ambiente nosso, do Ocidente. As mesas, elas não tinham o mesmo formato, havia até uma forma um tanto mais de proximidade em comer junto. Eles se reclinavam em uma mesa que tinha um formato de um U invertido. E ali no meio, no vão daquele U, então transitavam as mulheres, porque era costume dos hebreus que apenas os homens se reclinassem daquela forma, porque seria algo vexatório mulheres se misturarem e se ajuntarem juntamente com os homens naquela condição. E elas serviam. E é por isso que você encontra então no versículo 2 a descrição de Marta, sendo sempre lembrada como aquela que serve, como diz lá o evangelista Lucas no capítulo 10, lá no versículo de número 40. Ela sempre está servindo. Não apenas Marta é destacada no texto, mas Maria também aparecerá aqui em uma função um pouco diferente. Mas enquanto o ambiente está formado, enquanto há uma união fraternal ao redor daquela mesa, a palavra destacada aqui por João é a palavra comunhão. Sempre quando nós pensamos em mesa, nós somos levados à ideia de comunhão. Por sinal, quando o próprio Jesus ele foi instituir o sacramento da ceia, ele fala sobre o comer do pão, beber do cálice. Paulo interpretando para nós as palavras de Jesus, lá em 1 Coríntios 10, no versículo 16, ele diz que nós participamos da comunhão do sangue de Cristo Jesus. E lá no finalzinho do século 98, por volta do século 98, quando o apóstolo João, um homem velhinho já, de uma idade já avançada, com pouca força, escreve uma epístola, com um tom pastoral, doutrinária de fato, mas com um tom muito pastoral. No capítulo 1, João começa aquela carta dizendo: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, nós experimentamos da sua comunhão. E agora nós convidamos vocês, igreja de Éfeso, e todos nós que hoje lemos a carta, a partilharmos da mesma comunhão que ele chama a cada um de nós termos como igreja, que é a comunhão de Cristo. Todos aqueles que são gratos a Jesus, são pessoas que desejam estar muito perto de Jesus, de se relacionar intimamente com Ele, não apenas com Ele, mas com aqueles pelos quais Ele também sofreu por eles. Aqueles cujos quais foram beneficiados pelo precioso sangue de Cristo. Isso é ser grato ao Senhor Jesus. É assim que nós agradecemos a Cristo, pelo precioso benefício que Ele nos concedeu, de experimentarmos vida após morte, de conceder-nos vida em condição de pecadores. E é por isso então, que eu gostaria que você observasse nesta noite a expressão da comunhão, de um relacionamento profundo. Como nós agradecemos a Jesus? A teologia, ela nos ensina que existem alguns chamados meios de graça, pelos quais nós podemos nos aproximar de Jesus. A oração é um meio de graça, cujo qual nós podemos nos relacionarmos com Jesus, falar com Jesus, abrir o coração a Jesus, agradecer a Jesus, porque a oração, por sinal, ela não é apenas para fazer pedidos a Jesus. Se você já observou o modelo bíblico que o próprio Jesus ensina a respeito de oração, a oração ela tem uma divisão assim muito estabelecida pelo Filho de Deus, no que diz respeito à forma de como ele gostaria que os discípulos orassem. As palavras iniciais têm indicativos de que toda a glória deve ser dada a Jesus, porque nós iniciamos a oração chamando a Deus de Pai. É crendo de que Ele é um providente para a vida dos seus filhos, porque essa era a mentalidade de Hebreu quando ele pensava em pai.
E Ele não é o pai meu, Ele é o pai da comunidade dos seus filhos. Ele é o pai da comunhão. Ele é o Pai nosso, que está nos céus, cujo qual seu nome é santificado pela igreja, por aqueles que estão na terra, por aqueles que também pedem para que o seu reino seja estabelecido na terra. E de repente, lá no meio da oração, há um pequeno pedido, muito curto, que diz respeito àquilo que nós podemos suplicar ao Senhor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E a palavra pão, por sinal, ela é um termo tão pequeno, mas abrangente, porque ela significa pessoas que Deus concede e coloca a nós para suprir a nossa carência emocional, é o alimento físico, é o trabalho e todas as demais coisas que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos dá. A oração é um meio de graça. A palavra de Deus é um meio pelo qual Jesus, Ele concede a cada um de nós, para que possamos se aproximar e nos relacionar melhor com Ele. É através da instrumentalidade da palavra de Deus que nós aprendemos a como ter um coração grato diante de Jesus. Uma das mais belas e curtas cartas que nós temos no Novo Testamento, que é a carta aos Filipenses, Paulo, lá na parte final, no capítulo 4, ele diz: eu aprendi o segredo do contentamento. Paulo diz: eu não preciso ter muitas coisas, eu posso não ter muita comida, eu posso não ter muitas vestes, eu posso não ter muitos recursos, sejam eles físicos, sejam eles materiais, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver contente, não por si, mas em Cristo Jesus, que supre tudo que nós necessitamos. É a palavra de Deus que nutre o coração do cristão, para que ele aprenda a ser grato. Uma terceira expressão que eu acho interessante de ser colocada dentro da expressão comunhão, manter-se em comunhão com Jesus. Nós só podemos alimentar um coração grato em comunhão com os membros da Igreja de Cristo. É neste lugar onde nós aprendemos a esbanjarmos gratidão. E é por isso, então, que se nós podemos agradecer a Jesus, mantendo comunhão com Ele, a segunda maneira que João mostra nesse texto é esbanjando generosidade. É assim que nós agradecemos a Jesus. E então agora o foco do narrador passa não mais de Lázaro e de Marta, mas o foco dele agora passa a estar em Maria, porque há um aspecto aqui conclusivo a partir do versículo 3. João diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo puro, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Aonde está a generosidade deste coração? Do coração de Maria. Por sinal, Maria sempre entendeu que o lugar mais precioso na vida cristã é aos pés de Jesus. O próprio Lucas, no capítulo 10, já mencionado, ele nos diz que Maria aquedava-se aos pés de Jesus, enquanto Marta estava ocupada com muitos afazeres. Maria estava deleitando-se em ouvir Jesus, atenciosamente, prestando atenção naquilo que Cristo estava ensinando. E agora a cena passa a ser uma cena de adoração. Há um vaso que é quebrado, um vaso de alabastro. A palavra alabastro, ela não aparece aqui no texto bíblico, mas Marcos, lá no capítulo 14, verso 3, ele diz que Maria tomou daquilo que lhe era mais precioso e quebrou, e ungiu os pés, e não apenas os pés, mas os outros evangelhos dizem que a cabeça, todo o corpo de Jesus foi ungido como um ato de adoração. 1 libra de bálsamo, equivalente, meus irmãos, historicamente falando, a 327 gramas. Talvez você estranhe um pouco a menção gramas ao dizer respeito à medida de litros, mas era costumeiro usar esse tipo de contagem
nos tempos bíblicos, 327 gramas de um perfume caríssimo. Quando a Bíblia fala nardo puro, João está fazendo menção aqui a uma especiaria que não era tão conhecida das pessoas pobres da Judéia, porque era apenas ricos que conseguiam obter coisas como estas. Para você trazer nardo puro, você precisava ser muito rico. Porque para o nardo puro, ou seja, não perfume misturado, não perfume frágil, mas a melhor fragrância, ela só era obtida lá da região da Índia. O que demorava um tempo longo para chegar de trajeto de camelo até as regiões da Judéia, a produção desse perfume, ela levava tempo. E então nós compreendemos aqui que nós estamos falando de uma família absolutamente abastada. Esta era a família de Lázaro. E nós acabamos percebendo aqui a generosidade deste coração. Não apenas Maria, mas toda a sua casa era composta de pessoas ricas. Mas não apenas pessoas que tinham dinheiro para esbanjar a glória daquilo que adquiriram em terra. Mas o que João nos coloca aqui é o esbanjar da generosidade de um coração agradecido a Jesus. E eu acho muito interessante o destaque que João dá aqui dentro desse evangelho ao falar dos ricos. Se você for lá para o capítulo 19, a partir do versículo 38, você será lembrado de que 2 homens ricos estavam juntos a Jesus. José de Arimateia e um homem chamado Nicodemos, que o conhecemos muito bem, que é o mesmo Nicodemos, cujo qual Jesus teve um encontro com ele de noite, o que expressava a condição espiritual do seu próprio coração. Mas que agora, não sendo mais um discípulo anônimo, agora está junto à cruz, junto a Jesus, para esbanjar um coração generoso, um coração cheio de gratidão por saber que ele não está mais morto em seus delitos e seus pecados, mas agora um coração cheio de generosidade, por saber que foi salvo pela graça do Cristo crucificado. Homens ricos. Não é pecado, meus irmãos, ser rico. O capítulo 5 lá de Eclesiastes, versículo 19, diz que Deus enriquece o homem para o seu aprazimento. Mas ao mesmo tempo em que Deus enriquece o homem, é para torná-los também generosos. Como diz Paulo lá em 1 Timóteo 6, generosos a tal ponto de dar e repartir com aquele que não tem. Isto é o que a graça de Deus faz no coração. Torna o coração do pecador grato pelo benefício recebido. E Maria demonstra a sua gratidão. Por isso então o contraste. Porque logo em seguida, no versículo 4, João coloca-nos aqui mais um personagem diante de nós, agora sendo este Judas Iscariote, que observa toda a cena ao seu redor, observa a ação generosa de Maria em quebrar algo tão precioso para ela, diante de Jesus. E naquele momento o coração de Judas, ele aflora em seus pecados, e nós temos que tomar cuidado de não apenas perceber que Judas tinha um coração ganancioso, mas ao que parece, segundo a descrição dos demais evangelistas, os discípulos também ainda nutriam um coração com ganância, um coração desejoso pelas coisas da terra, mas Judas aparece nesse texto como o porta-voz da ganância, como um epiteto, como um contraste de Maria em sua generosidade. E então João nos diz que ele se levanta dizendo: como? Como pode perder-se um perfume que custa 300 denários? E nós entendemos aqui que Judas fez a conta e chegou à conclusão de que o perfume quebrado diante de Jesus, ele equivalia a todo um ano de trabalho. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. 300 denários era equivalente a todo um ano trabalhado. E aos seus olhos, Maria está desperdiçando benefícios monetários. E aqui que nós vemos que aquela história de que usar os pobres
como um pretexto de ajuda, de assistencialismo, cujo qual a verdade do coração é que muitos estão querendo se beneficiar através do uso do pobre, é uma história muito antiga. Ela já tem a sua ramificação, as suas raízes em Judas. A motivação do coração de Judas, de fato, não era o auxílio dos pobres. Por sinal, ao olhar para esse texto, eu percebo aqui de que, falando essencialmente de igreja, a finalidade última da igreja não é assistencialismo somente. A igreja é de fato um braço social estendido na terra, mas a função primordial que é destacada pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nesse texto, é justamente a salvação e a proclamação do evangelho da salvação. Esse é o fundamento da igreja. A igreja existe para anunciar, para expandir a glória daquele que chama pecadores da morte para a vida. Por isso, então, João percebe, ele faz um comentário interessante, porque o texto diz aí para nós que Judas é chamado pela primeira vez e única no Novo Testamento de ladrão, porque ele era aquele que detinha a bolsa, cuja qual muitas arrecadações, doações que eram feitas para manutenção do trabalho de Jesus Cristo juntamente com os seus discípulos, era de uma forma sorrateira, tirada por meio de Judas. E ele usa esta palavra, inclusive, no versículo de número 6, quando ele diz: não porque tivesse cuidado dos pobres, Judas, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Se por um lado há um coração cheio de generosidade aqui, e este é o coração de Maria, por outro lado, existem corações gananciosos, que ainda não entenderam, não compreenderam o que é verdadeiramente ser beneficiado por Jesus Cristo. O coração de Maria é um coração que esbanja devoção, louvor, generosidade por todas as coisas que Cristo tem lhe feito. O que você tem nesta noite para dar ao Senhor? Generosamente. É claro que quando nós falamos sobre generosidade, nós não apenas pensamos no uso que fazemos dos nossos recursos monetários, do dinheiro que recebemos. É claro que se Deus concede bênçãos monetárias a cada um de nós devemos compreender que tudo que nós recebemos é para a glória e para a expansão do reino de Cristo. Muitos homens piedosos na Bíblia, ricos, eram homens cheios de generosidade em seu coração. Já mencionei para você nesta noite alguns deles. Mas a ideia da generosidade, ela abrange todos os recursos que nos são dados. Os nossos dons, o nosso tempo, tudo aquilo que Deus conferiu em nossas mãos. É para que nós sejamos generosos para a glória de Deus. E é por isso então que este texto ele termina, e aqui eu gostaria de concluir então esta mensagem, com o entendimento de que a gratidão de um coração diante de Jesus, ela é entendida como um ato de devoção. Este texto ele termina no seu versículo 7 e versículo de número 8, com as palavras de Jesus pedindo a não repreensão do gesto de Maria. E este versículo, o versículo 7, por sinal, é um dos versículos mais difíceis de serem traduzidos aqui, neste capítulo, pela ordem das palavras, pela forma como ele foi escrito. Mas a ideia que eu acredito, cuja qual a intenção de João é nos levar, é da devoção que Maria tem em compreender de que a nossa adoração, a nossa devoção a Cristo, ela deve ser feita enquanto há tempo. Meus irmãos, você já percebeu que muitas das vezes nós só damos valor para as pessoas depois que elas morrem? Você já percebeu isso? Que às vezes nós só passamos a valorizar as pessoas a quem amamos depois que nós as perdemos. Quantas vezes, como pastor Herbert, talvez muito mais do que eu,
pelo tempo de ministério, já participou de ofícios fúnebres de pessoas chorando em cima de caixão, pais que muitas vezes não usufruíram do contato com seus filhos, filhos que perderam pais e que choram porque desperdiçaram a oportunidade de se relacionar melhor com aqueles que Deus os concedeu para o seu desfrute, para o seu deleite. Mas quando eu olho para Maria no final desse texto, eu percebo que Maria não era apenas generosa, mas o próprio Jesus entendeu que havia um coração devotado, um coração cheio de adoração. Essa era Maria. Maria, ela não apenas aquedava-se aos pés de Jesus momentaneamente, Maria sempre estava atenta ao que Jesus ensinava. Por sinal, de todos os discípulos, juntamente com as mulheres que assistiram o ministério de Jesus, Maria parece ser aquela que entendeu melhor o motivo real pelo qual Jesus desceu dos céus à terra. Porque por muitas vezes Jesus anunciou aos seus discípulos, dizendo-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse, que estivesse diante do poder de Roma, diante do Sinédrio, e que fosse entregue à morte, estivesse debaixo do poder dela durante 3 dias, e ao terceiro dia ressuscitasse. Constantemente Jesus disse isto, constantemente Jesus ensinou isto, e Maria compreendeu. E é por isso então que precocemente Maria fez um ato de adoração preparatório para o sepultamento de Jesus. Por isso então Jesus diz que ela guarde isto para o dia em que o embalsamarem. Você se lembra que no dia de Cristo, no dia da sua ressurreição, algumas mulheres foram até o sepulcro para preparar o túmulo de Jesus. Por sinal, o termo que aparece aqui para nós como bálsamo, literalmente, ele significa mirra, que era o elemento cujo qual era usado no ofício fúnebre, dentro das câmaras funerárias da Judéia. E toda aquela ação que as mulheres procuraram fazer no túmulo, já fora um ato preparatório iniciado por esta mulher chamada Maria, uma adoradora de Jesus. Alguém que não apenas recebia benefícios de Jesus, mas fez tudo o que podia enquanto Jesus ainda estava em vida. E nesta noite eu pergunto a você, você tem tido um coração grato para com o Senhor Jesus? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido? Às vezes nós estamos preocupados mais com os aspectos terrenos, é por isso que Jesus voltou novamente à questão dos pobres. Versículo 8 ele diz, porque os pobres, vocês sempre o tendes convosco. Essa não é a prioridade da igreja. Isto mata a utopia, a questão utópica, né, que é levantada por muitos, de acreditar que a pobreza será erradicada do mundo. Jesus está afirmando e contrariando qualquer possibilidade política de erradicar a pobreza. A igreja, ela tem sim a sua função assistencial, o seu braço de generosidade estendido para com o pobre. Isso é uma ordenança. Se você observar, isso é uma citação de Deuteronômio 15, versículo 11. Moisés estipulou de que houvesse um cuidado para com os menos desfavorecidos. Mas Jesus termina de forma emblemática o versículo número 8 dizendo, mas a mim vocês nem sempre o têm. Porque a prioridade é a gratidão, é a adoração, é a devoção àquele que tanto nos fez, Jesus Cristo. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que nesta noite o Espírito Santo do nosso Deus nos conceda a graça de nos tornarmos generosos em nosso coração, generosos de gratidão por todas as bênçãos que temos recebido da parte de Deus. Que o Senhor nos ajude a sairmos daqui nesta noite, mantendo plena comunhão com o Filho de Deus Jesus Cristo, o amando não apenas por aquilo que Ele pode nos dar, mas como Maria, por aquilo que Ele é,
para cada um de nós. E que assim o Senhor nos abençoe. Amém.